geral no Hospital de Clínica de Porto Alegre, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, título de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, tem experiência na área de cirurgia geral e cirurgia digestiva, atuando principalmente nos seguintes temas: doenças motoras do esôfago, doenças do refluxo gastroesofágico, câncer de esôfago e câncer de estômago. Então, professor, fique à vontade para iniciar a aula. Então, tá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo, em especial ao Léo, que foi nosso doutorando, a Lia, que eu conheci agora nos últimos dias, e para mim é uma enorme satisfação poder contribuir com a Liga, e quem sabe essa Liga seja, né, a fonte de futuros cirurgiões do aparelho digestivo, é isso que eu acho que todos desejam. Bom, a Lia já fez a minha apresentação. Eu sou cirurgião do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e trabalho, entre outras coisas, na área de motilidade digestiva, no hospital público, no Hospital de Clínicas, e também em clínica privada no Instituto do Aparelho Digestivo aqui em Porto Alegre. Eu preparei, então, uma apresentação que o tempo que me foi dado foi de 40 minutos, eu espero poder cumprir esse prazo, e estou à disposição, qualquer dúvida, você pode me interromper. Como o próprio nome diz, o estudo da função esofágica ele é utilizado na investigação de distúrbios motores do esôfago. As questões relacionadas à anatomia e outras alterações macroscópicas são investigadas através de outros exames. Então, os distúrbios motores do esôfago eles são divididos em dois tipos: os distúrbios primários e os distúrbios secundários. Eu coloquei em amarelo aqui para chamar a atenção de vocês dos distúrbios mais importantes e aqueles que nós lidamos com maior frequência no dia a dia da especialidade. Disparado, a doença mais comum é a doença do refluxo gastroesofágico, que é a que motiva o maior número de exames relacionados à motilidade digestiva, mas existem também outras doenças motoras do esôfago que também são importantes, e algumas delas nós vamos ver adiante. O estudo fisiológico do esôfago ele é fundamental para o diagnóstico dessas doenças. Primeiramente eu vou falar e vou dar maior ênfase para a doença do refluxo gastroesofágico, que é a doença que é extremamente comum na população. Alguns estudos estimam em torno de 20% da população adulta teria, em algum momento da sua vida, sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, a doença do refluxo é uma afecção crônica decorrente do refluxo retrógrado de parte do conteúdo gastrodenal para o esôfago ou órgãos adjacentes. Então, o refluxo, esse é o primeiro conceito importante. O refluxo pode ser do conteúdo gástrico, mas também pode ser do conteúdo gastrodenal, o que significa o refluxo de um conteúdo, no caso do refluxo duodenal, de um conteúdo muitas vezes não ácido, que seria o conteúdo biliopancreático. Essa doença ela apresenta um variável espectro de sintomas e sinais, que são sintomas, nós dividimos em sintomas típicos e sintomas atípicos. Os sintomas típicos seriam azia e regurgitação, e os sintomas atípicos ou extraesofagianos, os mais importantes seria a tosse, pacientes com diagnóstico clínico de asma brônquica, pigarro, rouquidão e etc. E esse refluxo ele pode ou não estar associado a lesões não teciduais. E é nesse campo, naqueles pacientes com sintomas típicos ou atípicos de refluxo e que não apresentam alterações teciduais, é que a motilidade esofágica, o estudo da motilidade esofágica vai se inserir na investigação desses pacientes. Aqui uma rápida demonstração de em que momento a fisiologia, o estudo da fisiologia esofágica vai impactar, vai se inserir na investigação e na fisiopatologia das doenças do refluxo. Então, o mecanismo mais
da doença do refluxo gastroesofágico seria uma distensão gástrica, principalmente nos períodos pós-prandiais. Essa distensão gástrica vai determinar um encurtamento do esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter esofágico inferior encurtado, ele vai determinar uma incompetência transitória do seu funcionamento, e isso vai determinar o refluxo, com inflamação ou não da mucosa esofágica, e essa inflamação, no caso, se ela existir, ela se tornando persistente, ela vai determinar, então, a longo prazo, uma incompetência permanente do esfíncter, e posteriormente, com refluxo crônico de longa duração, tratado ou não, pode evoluir para uma deteriorização da contratilidade do corpo esofágico, que também isso é possível de ser identificado durante o estudo da função esofágica. Lembrando, em relação aos mecanismos anti-refluxo, existem mecanismos anatômicos e mecanismos fisiológicos. Anatômicos é o pinçamento do diafragma, né? O músculo diafragmático, ele tem um componente que ele ajuda na contenção do refluxo, a crura diafragmática, por isso que é importante que o esfíncter esofágico inferior ele esteja na altura da crura diafragmática ou, preferencialmente, ligeiramente no interior do abdômen. E o ângulo de His também esse ângulo que fica entre a parede lateral do esôfago a parede lateral do esôfago e o fundo gástrico aqui, essa localização, que também é um mecanismo que se atribui como sendo importante também para a contenção do refluxo. E os mecanismos fisiológicos que podem ser, então, medidos durante um exame da função esofágica seria a pressão do esfíncter esofágico inferior, que entre os mecanismos de contenção do refluxo, ele é o mais importante, e o clareamento esofágico, que seria a função do esôfago, como o esôfago ele consegue fazer com que o conteúdo ingerido se dirija em direção ao estômago com rapidez e que ultrapasse esse segmento do tórax com tranquilidade. Bom, em relação à etiologia da doença do refluxo, o mecanismo mais aceito seria os relaxamentos transitórios. Não se sabe muito bem por que motivo esses relaxamentos acontecem, mas na maioria dos pacientes que têm pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior normal, mas que apresentam sintomas e apresentam alterações endoscópicas compatíveis com doença do refluxo, o mecanismo que se atribui com maior probabilidade é de que sejam esses relaxamentos transitórios do esfíncter, provavelmente estimulados pela distensão gástrica. Então, a distensão do estômago determina que o esfíncter ele relaxe em alguns momentos. Esse relaxamento ele pode ser de curta duração ou de maior duração, e isso vai determinar, então, o refluxo. O outro mecanismo é a hipotonia do esfíncter esofágico inferior, que eu já comentei anteriormente. Aumento transitório da pressão intraabdominal naqueles pacientes que tenham engordado ou que já sejam obesos, ascite, a própria gestação, também são fatores que podem aumentar a pressão intraabdominal e determinar maior probabilidade de refluxo. A diminuição do esvaziamento gástrico seria um outro mecanismo. Por algum motivo, alguns pacientes têm um menor esvaziamento gástrico, mais lento, e esse esvaziamento gástrico mais lento pode fazer com que o conteúdo gástrico, como fica mais tempo no interior do estômago, possa refluir em direção ao esôfago. E a desestruturação anatômica da junção esôfago-gástrica, tipicamente caracterizada pelas hérnias de hiato. Então, as hérnias de hiato vão determinar, nós vamos ver adiante, uma migração, ou não, mas muitas vezes uma migração mais comum pela hérnia de deslizamento, uma migração do esfíncter esofágico inferior para o interior do tórax, e aí, nessa localização, ele não vai funcionar de forma adequada. Bom, a partir do momento em que se suspeita de doença do refluxo gastroesofágico, o primeiro exame para a investigação desses pacientes seria a endoscopia. Então, aí já vai a primeira dica importante. Qualquer paciente que for, a partir do momento em que se suspeita doença do refluxo e vai partir para uma investigação mais detalhada, com algum exame de motilidade digestiva, é importante que ele tenha uma endoscopia prévia. Então, pacientes que tenham pirose 2 ou mais vezes por semana, por um período de 6 a 8 semanas, eles têm indicação para fazer endoscopia. Ou aqueles pacientes que apresentam e têm um refluxo de longa duração e que suspeita que eles possam ter complicações decorrentes da doença do refluxo.
e também, evidentemente, para excluir a presença do câncer. Naqueles pacientes, independentemente da idade, mas que apresentam sinais de alarme, como disfagia, perda de peso, hemorragia digestiva, anemia, vômitos, etc., eles têm que ser investigados através de uma endoscopia digestiva. E é muito importante também ter em mente que o fato de o paciente ter uma endoscopia digestiva alta normal não significa que ele não possa ter refluxo. Bom, então a endoscopia, o que ela vai avaliar? Vai avaliar a presença, ou se tem esofagite ou o grau de esofagite, de acordo com a classificação de Los Angeles, é a mais utilizada, em 4 graus, A, B, C ou D. No caso de um paciente que tiver com sintomas típicos, ou com uma suspeita de doença do refluxo, que tem uma esofagite erosiva, ele tem uma especificidade diagnóstica de 95%. Então, é muito provável, então, que pacientes que têm alterações endoscópicas, por esofagite, eles terão doença do refluxo. Naqueles pacientes que, então, que têm manifestações típicas, em torno de 50% deles vão ter esofagite, e naqueles com manifestações atípicas, que é um grupo bastante heterogêneo, de difícil avaliação e de difícil investigação, em torno de 20% deles vão ter esofagite. E é importante, então, lembrando mais uma vez que o fato de a endoscopia ser normal também não exclui o diagnóstico. E a partir, então, desse grupo de pacientes, principalmente esses pacientes que tenham sintomas típicos, que não tenham esofagite e que existe uma suspeita forte de doença do refluxo, é que os exames de investigação, a manometria e a pegametria vão se inserir. Bom, quais são as principais indicações, então, da manometria esofágica? Investigação da disfagia em pacientes sem obstrução mecânica, principalmente naqueles casos de acalase e de distúrbios motores do esôfago. Então, é um paciente que faz a endoscopia, ele tem disfagia, faz a endoscopia, não tem um tumor de esôfago, por exemplo, não tem um anel de Chatsky, não tem nenhuma outro fator obstrutivo da luz esofágica. Então, nesses casos, a manometria está indicada. Muito importante também no pré-operatório da cirurgia anti-refluxo, a manometria é um exame complementar para a pegametria, então o posicionamento adequado do catéter de pegametria vai depender da manometria esofágica, porque a manometria esofágica ela vai localizar o esfíncter esofágico inferior, e a partir dessa localização nós podemos colocar, posicionar o catéter de pegametria. Eu vou mostrar mais adiante como é que funciona isso. Na avaliação da disfagia pós-operatória, e num grupo menor de pacientes que nós da cirurgia do aparelho digestivo vemos pouco, porque eles acabam não ficando conosco, é na investigação da dor torácica de origem não cardíaca. Então, lembrando, a anatomia do esôfago, ela não é complicada, é uma anatomia simples. O esôfago, então, ele é um órgão intratorácico, ele tem um componente de musculatura estriada no seu terço proximal, existe uma zona de transição entre a musculatura estriada e a musculatura lisa, mais ou menos na altura do terço médio, e a partir do terço distal, a musculatura totalmente é uma musculatura lisa. E bem na junção esôfago-gástrica existe o esfíncter esofágico inferior, como eu falei para vocês, é o principal mecanismo para a contenção do refluxo. Do ponto de vista anatômico, também o esôfago ele tem, então, 4 camadas, uma camada mucosa, uma camada submucosa, e uma camada muscular transversa, e uma camada muscular longitudinal. E como vocês sabem, o esôfago não é recoberto pelo peritônio, então ele tem uma camada externa chamada camada adventícia. Isso é importante, não vai ser exatamente a ênfase dessa aula de hoje, mas o conhecimento dessa estrutura, das camadas da musculatura do esôfago, é fundamental no momento em que se opta pelo tratamento cirúrgico das doenças do refluxo, principalmente a calase do esôfago. Então, e aqui embaixo está demonstrado, então, como é que funciona. Então, o esfíncter esofágico inferior, ele tem uma estrutura circular, porém, ele é irregular. A pressão ela não se distribui de forma uniforme em toda a sua circunferência. Por isso que durante a avaliação do esfíncter, uma manometria esofágica, são feitas 4 medidas de 4 sensores no mesmo posicionamento. Em 4 regiões, então, existe essas medidas são feitas, então, em 4 quadrantes do esfíncter.
E lembrando, mais uma vez, então, que o esfíncter ele é composto, então, da musculatura do esfíncter propriamente dita, e existe também o componente diafragmático, que ele, em condições, em pessoas com anatomia normal, esse mecanismo ele vai se somar. Em pacientes com hernia de hiato, como eu falei anteriormente, o esfíncter ele vai subir em direção ao tórax, e essa sobreposição de forças da crura diafragmática e do esfíncter esofágico inferior, ela vai desaparecer. E isso vai determinar com que esse mecanismo antirrefluxo ele seja prejudicado. Bom, em relação às causas do refluxo, então, como já comentei anteriormente, mas das coisas que são possíveis de avaliar durante uma manometria esofágica, as duas coisas mais importantes é a diminuição da pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior e as anormalidades no transporte do bolo, então, a contratilidade do esôfago. Então, esses outros mecanismos aqui, o relaxamento transitório, ele não é visível, pelo menos uma manometria convencional, que é realizada que a duração do exame gira em torno de 15 minutos, esôfago hipersensível, que é uma situação particular de cada pessoa, uma diminuição da resistência da mucosa ao refluxo, isso é uma coisa também de aspectos locais, né? E a hernia de hiato é um achado, então, endoscópico, é um achado radiológico, mas a manometria esofágica ela não é útil para o diagnóstico de hernia de hiato, embora muitas vezes, naquelas hérnias de grande porte, ela pode sugerir o diagnóstico, mas ela não é a manometria não é um exame para o diagnóstico de hernia de hiato. Bom, no pré-operatório daqueles pacientes em que foi indicado um procedimento anti-refluxo, uma fundoplicatura, é muito importante a realização da manometria, porque em torno de 7% dos pacientes, eles vão ter alguma anormalidade significativa que vai contraindicar uma fundoplicatura completa, tipo Nissen. Então, mesmo que o paciente não refira nenhuma queixa específica em relação à deglutição ou a algum grau de disfagia, é importante fazer a realização do exame, para que sejam excluídas alterações motoras maiores. E é muito importante também naqueles pacientes que têm disfagia, para excluir doenças motoras em geral, ou até uma alteração motora do esôfago secundária ao refluxo, e principalmente para excluir os casos de acalásia, que muitas vezes, vocês vão ver isso ao longo da prática clínica, o diagnóstico de doença do refluxo de acalásia, eles se confundem. E muitos pacientes, principalmente naqueles casos de acalásia mais no seu início, a caracterização entre refluxo e acalásia não é muito clara. Então, muitas vezes esses pacientes serão tratados inicialmente como se tivessem doença do refluxo e com o tempo vai se demonstrar que, na verdade, não era refluxo, aquilo ali era na verdade, acalásia. Bom, em relação à técnica do exame, como eu falei para vocês anteriormente, muito importante que o paciente tenha uma endoscopia antes do exame, né? Esse é um exame que o paciente tem que ficar acordado, ele não vai receber nenhum tipo de sedação, ele vai precisar fazer um jejum de em torno de 6 horas. Naqueles pacientes com acalásia, que tem um distúrbio motor grave de esvaziamento esofágico, normalmente é recomendado um jejum mais prolongado, em torno de 12 horas, porque o paciente com acalásia, principalmente naqueles casos de acalásia mais avançada, eles vão ter retenção do conteúdo gástrico na luz esofágica, então isso pode determinar vômitos, pode determinar, em alguns casos, até algum grau de aspiração. Muito importante também é checar medicamentos, tá? Pacientes que usam nitratos, bloqueadores de canal de cálcio, beta-bloqueadores, agentes pró-cinéticos e sedativos, nesses casos é importante, se possível, parar o uso dessas medicações em torno de 24 horas. Se isso não for possível, não tem problema, mas o mais importante é lembrar que os pacientes que usam inibidores de bomba de próton e bloqueadores H2 e antiácidos, eles têm que parar a medicação. Então, quem vai fazer, por exemplo, uma manometria junto com pH-metria, é importante que ele pare o uso de IBP pelo menos 7 dias antes do exame, no caso da pH-metria, porque isso vai interferir muito no resultado do exame se o paciente continuar o exame ou tiver cessado o tratamento num período inferior a 7 dias. Por outro lado, os bloqueadores de canal bloqueadores H2 e os antiácidos é um período mais curto, em torno de 3 dias. Então é muito importante que isso fique lembrado.
Aqui é uma foto do laboratório de motilidade digestiva do Instituto do Aparelho Digestivo, do IAD. Aqui, então, esse aqui é uma torre, uma torre para realização de manometria, chamada manometria convencional, que é feito com uma sonda com 8 canais apenas, e essa sonda é conectada nesses canais aqui, por onde sai água destilada, e ela é introduzida no paciente, e a partir dali são feitas as medidas de pressão que o computador vai ler essas diferenças de pressão e vai construir gráficos aqui. Vou mostrar depois. Aqui é uma torre de uma manometria de alta resolução, que nós também temos disponível lá, que é um exame muito parecido com esse aqui, mas que dá uma riqueza maior de detalhes em relação à manometria convencional. E aqui é o computador para análise dos gráficos e elaboração dos laudos. Então, aqui mostrando para vocês, então, como é que funciona. Naquele outro, nessa torre aqui, então, tem 8 sensores aqui, 8 canais. Então, a sonda de manometria é uma sonda que, por dentro dessa sonda, aqui vocês estão vendo esses canaizinhos azuis, por dentro dela existem 8 canais. E a partir desses 8 canais, existem orifícios aqui na sonda, que se comunicam com esses canais e que vão medir as pressões. Existem, então, assim, orifícios no segmento distal com 4 canais radiais, que é utilizado para medir a pressão nos esfínteres, e a partir de cada 5 centímetros existem outros orifícios em que sai o líquido, e esse líquido, através desse contato com a luz esofágica, vai medindo as pressões, e essa pressão é transformada em gráfico pelo computador. Então, aqui o aparelho é um exame que já tem disponível já há décadas, né? E esse aparelho é um aparelho simples, relativamente simples, mas que ele resolve as nossas dúvidas diagnósticas em mais de 95% dos casos. Aqui a manometria de alta resolução, então só para lembrar, então aqui na manometria convencional são medidas pressões em 8 canais. Já na manometria de alta resolução, existem nessa sonda aqui 36 canais com 12 sensores. Então o total de medidas de pressão vai ser de 432. Então é bem número de dados em relação às pressões no interior do esôfago e na junção esôfago-gástrica do esfíncter é muito maior. Então é um exame muito mais rico em detalhes. Porém, o ganho, na maioria dos casos, não é tão significativo assim. Então aqui a manometria convencional, o paciente fica deitado, é passada a sonda através da narina, e são feitas as medidas de acordo com então se introduz a sonda no interior do estômago, ela é tracionada e são feitas as medidas. Aqui, por exemplo, tem a medida da pressão do esfíncter esofágico inferior por sensores localizados em 4 quadrantes, aqui nessa parte mais distal da sonda. Aqui lembrando que o paciente, quando ele engole um líquido, o esfíncter imediatamente ele abre, então é possível ver o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, a retomada, de novo, do seu tônus após a deglutição, e todas essas pressões elas são transmitidas para o computador e são elaborados, então, gráficos. Aqui na manometria de alta resolução, ao contrário da manometria convencional, em que o dado é feito de forma de gráfico, a manometria de alta resolução ela vai dar informações através de cores. Então, quanto mais em direção ao vermelho, maior vai ser a amplitude, vai ser o valor em milímetros de mercúrio daquela medida. Então, aqui vocês estão vendo, então, aqui é o esfíncter esofágico superior, aqui é o esfíncter esofágico inferior. O paciente engoliu, então, quando o paciente engole, a pressão do esfíncter superior ela vai diminuir, então fica mais azul, e o bolo vai descendo em direção ao esôfago, com contrações. Então aqui a parte mais proximal do esôfago, aqui a parte média, aquela zona de transição que eu comentei anteriormente, e aqui é o segmento distal do esôfago. Então, à medida que o líquido vai descendo em direção ao estômago, ocorrem contrações peristálticas, e então a cor vai ficar mais avermelhada. E aqui no lado está a representação gráfica dessa representação por cor. Então, a grande vantagem da manometria de alta resolução é que nós colocamos a sonda pela narina e não precisa mais ser mexida. Ela fica no local correto,
Então, no momento que o paciente está deglutindo, nós podemos ver o esfíncter superior, o exame superdinâmico, a gente já vê o corpo, já vê o esfíncter inferior, já vê o relaxamento do esfíncter inferior aqui. Então, é um exame muito mais confortável para o paciente. Essa talvez seja, na maioria dos casos, a maior vantagem, que é que não precisar movimentar a sonda. Na manometria convencional, essa sonda ela tem que ser tracionada a cada centímetro, e as medidas são feitas na medida que essa sonda vai sendo tracionada. Então, a manometria convencional, então, vai dar, então, essas curvas, tá? A faringe, ela tem essa função, como é musculatura estriada, ela tem um aspecto espiculado. O corpo do esôfago, lembram isso das aulas de fisiologia, a mesma coisa, é um movimento peristáltico, então as ondas peristálticas ao longo do corpo do esôfago, elas vão se contraindo, né? Então, é uma onda peristáltica, que ela, no caso aqui, ela é progressiva. Aqui, quando o paciente engoliu o esfíncter aqui, o esfíncter esofágico inferior, ele relaxa, então a pressão cai. A partir do momento em que ele fecha novamente, a pressão volta a aumentar. Aqui, outra deglutição, o esfíncter relaxa, depois retoma o tônus. Isso é importante porque na calásia, por exemplo, esse relaxamento ele não vai ser completo, nós vamos ver mais adiante. Então, aqui é um exame normal, tá? Mesma coisa, o paciente engoliu, ondas peristálticas, esse é um gráfico que tem lá no nosso computador lá do IAD. Bom, aqui então, já comentei sobre o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, então quando o paciente engole, o esfíncter relaxa. Naqueles pacientes com relaxamento transitório, eles não engoliram, mas o esfíncter, por algum motivo, provavelmente pela distensão do fundo gástrico, ele relaxa, isso vai determinar o refluxo. Então esse é o principal mecanismo de doença anti-refluxo. Isso, como eu falei para vocês, não é visto na manometria, tá? Nós vemos o relaxamento na manometria, mas o relaxamento transitório, sem um estímulo de deglutição, nós não vemos. Só lembrando aqui os tipos de hérnia de hiato, tá? Então, as hérnias de hiato, o componente diafragmático, ele é importante também no mecanismo anti-refluxo. Aqueles pacientes que têm, então, principalmente hérnia de hiato do tipo 1, o esfíncter esofágico inferior ele vai se localizar no tórax, e a componente da crura diafragmática, ele vai se separar do esfíncter, então, esse mecanismo de somatório das forças para conter o refluxo não vai acontecer. E aqui são algumas situações, por exemplo, na hérnia paraesofágica do tipo 2, o esfíncter ainda está na sua localização, mas existe uma outra zona de alta pressão que é determinada pelo fundo gástrico que migrou em direção ao tórax. Isso pode comprimir o esôfago aqui e pode também determinar uma outra onda de pressão. E, eventualmente, nos pacientes com hérnia de hiato muito grande, por exemplo, que tem uma hérnia mista, que tem um componente de deslizamento mais um componente paraesofágico, às vezes não é possível a passagem da sonda para o interior do estômago. A sonda ela vem em direção ao esôfago aqui, ela dobra e entra dentro do fundo gástrico. Então, naqueles pacientes com hérnia de hiato muito grandes, muitas vezes não é possível a realização da manometria. Então, só para lembrar vocês, naqueles pacientes que eventualmente têm hérnia hiatal de grande porte, é possível durante a manometria se identificar o diafragma, porque as medidas são feitas então de baixo para cima, então aqui é possível ver o diafragma, uma zona sem nenhuma pressão, que seria essa zona aqui, e depois o esfíncter desenhado aqui. Então, nas hérnias de hiato grandes, é possível, a manometria ela pode sugerir o mecanismo, pode sugerir a presença da hérnia, mas como eu falei para vocês, manometria não faz diagnóstico de hérnia de hiato. Bom, manometria de alta resolução, como eu falei para vocês anteriormente, então, é um estudo das cores, então aqui é aquele mesmo desenho que eu fiz. Na tela vai aparecer, então, o esfíncter superior, o esfíncter inferior, o corpo esofágico, e a partir daí são feitos alguns novos conceitos em relação à motilidade esofágica. Então, aqui em condições normais, então, manometria normal, é possível, então, ver o esfíncter superior relaxando, o corpo esofágico se contraindo, essa zona mais distal com pressão maior, então ela fica mais avermelhada, e aqui a representação da deglutição, o bolus entrando em direção ao estômago. Então aqui seria uma deglutição normal, tá? Aqui a representação da manometria de alta resolução, aqui a representação gráfica de uma manometria convencional. Eu não vou, pelo adiantado da hora aqui, eu tenho mais 20 minutos, eu não vou prosseguir muito, mas a manometria de alta resolução acabou desenvolvendo novos conceitos.
que são conceitos que já se usava na manometria convencional, mas o importante, para chamar a atenção de vocês, é a DCI, que é a integral contrátil distal, que se corresponde à pressão em milímetros de mercúrio da manometria convencional, que vai ser utilizada para medir, então, a amplitude da onda no corpo esofágico, e a pressão integrada de relaxamento nada mais é do que a pressão de relaxamento do esfíncter esofágico inferior, que nós utilizamos na manometria convencional. Então, na verdade, são conceitos muito semelhantes, mas que na manometria de alta resolução eles acabam sendo, como o próprio exame diz, muito mais, algum maior grau de detalhe. Aqui é um fluxograma em relação ao diagnóstico das doenças motores do esôfago, baseados nos achados da manometria de alta resolução. Só para chamar a atenção de vocês, então, que na manometria convencional nós fazemos diagnóstico de acalásia, a manometria de alta resolução ela vai nos dar a classificação da acalásia, é possível, então, dividir a acalásia em 3 tipos, na manometria de alta resolução. Na manometria convencional, esse diagnóstico também ele pode ser sugerido, mas o conceito de acalásia tipo 1, tipo 2 e tipo 3 surgiu a partir da manometria de alta resolução. Então, existe um outro conceito, que seria também da obstrução da via de saída da junção esôfago-gástrica, que isso pode ser causado por uma obstrução mecânica ou por uma acalásia que ainda não está completamente expressa. E aqui as outras doenças motoras do esôfago, por exemplo, esse esôfago de Jack Hammer, na verdade nada mais é do que o esôfago quebra-nozes da manometria convencional. Os distúrbios motores do esôfago também são os mesmos da manometria convencional, com pequenas variações conceituais. Mas, na verdade, o que a manometria convencional já nos apresenta, como eu falei para vocês, na grande maioria dos pacientes é suficiente para nós chegarmos a um diagnóstico correto. Bom, em relação à pH-metria, a pH-metria, então, ela é importante, então, para pacientes com sintomas típicos de refluxo, que não apresentam um resposta satisfatória com o uso de BP e que não têm esofagite. Então, esse é o grupo de pacientes em que a pH-metria estará indicada. Pacientes com manifestações atípicas, essas esofágicas, como eu falei para vocês, tosse, asma brônquica, rouquidão, pigarro, e que não têm esofagite. Nesses casos, é importante a realização da pH-metria em duplo canal, que vão ter 2 sensores, um sensor distal, para ver o refluxo no canal, refluxo distal, e um outro sensor no canal proximal, próximo ao esfíncter esofágico superior, que esses pacientes podem ter refluxo, que nós chamamos de supraesofágicos. Importante também na avaliação da terapia medicamentosa na doença do refluxo, complicada, principalmente aqueles pacientes com estenose e esôfago de Barth, em que não serão candidatos ao tratamento cirúrgico, por exemplo, em que o médico quer saber se a dose de IBP está sendo adequada. No pré-operatório de cirurgia anti-refluxo, ela pode ou não ser utilizada. A recomendação é que sempre é importante, é uma informação a mais para a confirmação do diagnóstico. A pH-metria, ela vai, no caso de alterações, ela vai determinar um score de refluxo, vai determinar o tipo de refluxo. Isso é importante até para comparação no período pós-operatório, caso haja necessidade de uma investigação, por exemplo, de um paciente que tem recidiva dos sintomas. E revelar pacientes ainda sintomáticos após cirurgia anti-refluxo, como comentei anteriormente. Bom, qual a importância da pH-metria? 2/3 dos pacientes vão ter refluxo não ácido, tá? Desculpa, refluxo ácido. A maioria dos pacientes vão ter refluxo ácido como nós convencionalmente entendemos. Mas existe um grupo menor de pacientes, em torno de 1/3, que apresentam refluxo não ácido, tá? Então, nesses casos, a pH-metria convencional ela vai ser normal, tá? Aí nós vamos ver mais adiante que existe uma possibilidade de uma investigação adicional com outro tipo de exame. Bom, então aqui um dado estatístico: 40% dos pacientes com esofagite erosiva apresentam persistência dos sintomas apesar de estarem recebendo supressão ácida adequada do IBP, então é mais um motivo para a realização da pH-metria. E 60% dos pacientes com doença do refluxo não erosiva, eles apresentam sintomas apesar de estarem recebendo supressão ácida adequada com o IBP, que é um grupo de pacientes cuja manifestação clínica típica de refluxo, ela não é controlada exclusivamente com as medicações. Bom, assim como ela é importante para o diagnóstico da doença do refluxo, ela tem algumas limitações.
principalmente naqueles casos de pacientes com refluxo não ácido, e ela também está sujeita a problemas técnicos, como desconexão do eletrodo de referência, que se é colocado na pele do paciente, então o paciente pode, esse eletrodo ele pode se deslocar, se descolar da pele, o catéter pode dobrar, ele pode secar, então isso pode fazer com que o exame não seja completo. Vou passar aqui. Bom, então a doença do refluxo é importante que muitos pacientes, mesmo com sintomas típicos, com algumas com alterações endoscópicas, etc., eles podem não responder ao tratamento com o IBP. Então é um grupo de pacientes que podem apresentar, então, pirose funcional, falta de aderência ao tratamento, um erro de prescrição, diferenças genotípicas interpessoal. Aqui eu estou chamando a atenção para a doença do refluxo não ácido, doenças autoimunes, esofagite eosinofílica, ou aqueles pacientes com erro diagnóstico, principalmente aqueles com acalásia. Então, aqui mostrando como é que funciona a pH-metria. Então, a manometria vai dar a localização do esfíncter esofágico inferior, e nós vamos colocar um catéter na posição, o canal distal vai ficar a 5 centímetros do bordo superior do esfíncter, e o canal proximal vai ficar em torno de, essa distância entre esse sensor distal e o sensor proximal varia de pessoa para pessoa, dependendo da altura do paciente. Pacientes menores podem ter catéteres de 25, podem usar catéteres de 15 centímetros, existem catéteres até de 21 centímetros de distância entre esses sensores. O importante é que o sensor proximal fique no esfíncter esofágico superior ou próximo dele. Bom, a pH-metria, então, ela vai ser alterada a partir do momento em que houver um refluxo, um tempo de refluxo ácido total, um período de 24 horas superior a 4,2% do tempo, tá? Muito importante também a correlação com sintomas, é saber se quando o paciente tem refluxo, ele também teve, quando ele teve sintomas, como ele teve azia, por exemplo, se existe correlação com uma queda do pH. Porque no próprio aparelho, durante a realização do exame, existe um botão que o paciente aperta para informar para o médico, que vai interpretar o exame, que ele teve sintoma naquele momento. Então ele vai apertar o botão, vai demonstrar que ele teve o sintoma, e aí é possível fazer essa correlação, que isso tem um valor preditivo importante para o diagnóstico. Aqui são as variáveis que são usadas na interpretação da pH-metria de 24 horas. Então, o período de tempo tem que ser, então, para ser valores normais, é um período inferior a 4,2, de pé 6,3, em decúbito 1,2, e aqui o número total de episódios, o número de episódios maior do que 5 minutos, e a duração do maior refluxo, em minutos também. A partir desses dados é feito um score chamado score de Demister. Se o score for menor do que 14,7 é considerado normal, acima desse valor é considerado alterado. Aqui é um exemplo de uma manometria. Então aqui é o 4, tá? Que é o ponto de corte. Então vocês podem observar que o paciente teve vários episódios de refluxo durante o período de monitorização. Então isso aqui é uma pH-metria alterada. Então, a partir dessas informações, o software faz o cálculo e vai determinar, então, o tipo de refluxo, quantificar o refluxo. Muito importante chamar a atenção que a doença do refluxo, a gravidade dela é proporcional ao tipo de refluxo. O paciente que tem refluxo apenas de pé, ele tem menor grau de lesão na mucosa esofágica. À medida que ele tiver um refluxo em posição deitada, esse grau de injúria da mucosa vai ser maior, e aqueles pacientes que têm refluxo biposicional, ou seja, ele tem refluxo tanto em pé quanto deitado, ele vai ter doença mais grave. Então a doença ela tem esse caráter de gravidade. Então quanto mais o refluxo mais leve é o refluxo quando o paciente tem refluxo na posição supina, ortostática, de pé. O segundo mais grave seria em posição supina, e mais grave ainda na posição biposicional. Bom, a evolução da pH-metria, então, é a impedância pH-metria, que ela vai medir o refluxo não ácido, tá? Vou passar mais rápido aqui, que o tempo está terminando. Então,
a impedância-pH-metria evoluiu a partir da impedância-metria, que a impedância-metria é um exame que vai determinar o sentido do refluxo, se é o refluxo de baixo para cima, de cima para baixo, de esôfago, estômago, e vai determinar o tipo de conteúdo, se o refluxo é líquido, gasoso ou misto, e também o pH. Então, a impedância-pH-metria, ela tem uma grande vantagem, porque ela consegue analisar os tipos de refluxo, ácido ou não ácido, e a direção, se é sólido, líquido ou gasoso, o tipo de refluxo. Tá? Muito importante as indicações de impedância-pH-metria, então, para estudo de pacientes sintomáticos, né, que estão em uso de BP, então são aqueles pacientes que deveriam melhorar com o BP e não melhoram, provavelmente eles devem ter algum grau de refluxo não ácido. Avaliação de pacientes com sintomas sugestivos de doença do refluxo com endoscopia e pH-metria convencional normais. Esclarecimento diagnóstico de pacientes com sintomas atípicos ou supraesofágicos. E na avaliação também pré-operatória da doença do refluxo. Tem mais 5 minutos, eu termino. Pode ser? Pode ser, professor. Bom, por fim aqui, só para chamar a atenção, então, dos pacientes com disfagia, tá? Muito importante, então, a manometria, ela é muito importante para a avaliação de doenças motoras que determinam disfagia. A mais conhecida delas é a acalásia. Só para chamar a atenção que do tipo de disfagia, o diagnóstico de muitas doenças motoras do esôfago ou aneoplasia do esôfago, elas são facilmente não, mas elas são muito sugestivas através da própria anamnese. Pacientes que têm doença motora do esôfago, normalmente eles têm um início geralmente é gradual, ele tem disfagia tanto para sólido como para líquido, né? A gente tem períodos que ele fica bem, ele não tem disfagia, enquanto que os pacientes com doença motora, com doença mecânica do esôfago, como por exemplo o câncer de esôfago, a disfagia é uma disfagia progressiva. Tá? Então é importante, durante a realização da anamnese, a identificação desses fatores, e isso pode sugerir um diagnóstico. Tá? Vou passar aqui adiante. Então, só para chamar a atenção da acalásia, então a acalásia é uma das doenças motoras do esôfago, em que a manometria ela é fundamental para o diagnóstico, tá? Então a acalásia tem algumas características manométricas. Então a acalásia é uma doença motora do esôfago, em que o corpo não se contrai, o esfíncter não relaxa, então ocorre um acúmulo de líquido, de alimento, na luz esofágica, e que à medida que a doença evolui, ocorre uma dilatação esofágica. Então aqui é uma acalásia mais avançada. O diagnóstico, a radiologia vai mostrar então esse sinal de bico de papagaio aqui, um estreitamento na junção esofagástrica com dilatação esofágica a montante. O diagnóstico radiológico, existe uma classificação feita por um brasileiro chamado Rezende, que classifica a acalásia em 4 tipos, de acordo com o grau de dilatação do esôfago. Não vou entrar em maiores detalhes, mas o importante é que, para o diagnóstico de acalásia, a manometria é o exame padrão ouro, é o exame que tem que ser feito. Tá? Então ela é caracterizada por uma ausência de peristalse distal, uma pressão do esfíncter esofágico inferior que pode ser aumentada ou não, em torno de 60% dos casos ela está aumentada, mas ela pode ser normal. O relaxamento do esfíncter ele vai ser incompleto, e isso vai determinar com que a pressão no interior do esôfago esteja aumentada. Então, se o paciente tiver esses 4 achados manométricos, o diagnóstico de acalásia estará completo. Então aqui mostrando, vou ver se eu pego uma melhor aqui. A característica, se vocês lembrarem como é que era a deglutição aqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês, o paciente com acalásia, ele engole e o esôfago ele se contrai de forma, nós chamamos de simultânea. Então aqui em cima, todas as vezes que o paciente engoliu, aqui são medidas ao longo do corpo do esôfago, e as imagens que nós são chamadas imagem em espelho. Então o paciente deglute e o esôfago ele se contrai como um monobloco, se contrai unicamente, não existe uma contração harmônica levando o alimento em direção ao estômago. Aqui é a mesma coisa, tá? E aqui é o relaxamento do esfíncter, ó. Você pode ver que o esfíncter, quando ele relaxa, ele teria que ficar próximo desse número 0. Então ele relaxou, mas relaxou parcialmente. Então isso faz com que o alimento não entre para o interior do estômago. Aqui, só para lembrar que a classificação o diagnóstico de acalásia através da manometria de alta resolução, aqui seria então a obstrução
da saída do estômago, que seria naqueles casos de acalásia mais inicial, e aqui os padrões manométricos de acalásia na manometria de alta resolução. Você pode observar que é bem diferente daquele padrão que eu mostrei anteriormente. Aqui é a acalásia tipo 2, que existe algum grau de pressurização do esôfago. Aqui é a acalásia tipo 1, em que o paciente deglute, não tem nenhuma contração no esôfago. E aqui é a acalásia tipo 3, em que o paciente deglute, mas existe uma zona de alta pressão aqui, mas essa característica, mesmo dentro dessa zona de alta pressão, isso não é peristáltico. Por fim, existem outras doenças motoras do esôfago, como o espasmo difuso do esôfago, em que ele se contrai de forma simultânea, apresenta algumas outras contrações peristálticas. Isso pode ser uma causa de dor torácica. O esôfago em quebranose, em que o esôfago se contrai de forma muito forte, as outras são peristálticas, porém, no segmento distal eles apresentam alterações de alta amplitude. Isso é uma causa de dor torácica, muitas vezes secundária também à doença do refluxo. E uma coisa muito importante também, principalmente aqueles pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, é excluir aqueles pacientes que apresentam motilidade esofágica ineficaz. O que se sabe é que pacientes com doença do refluxo de longa duração, o dano da mucosa esofágica pode atingir, inclusive, camadas mais profundas e pode determinar a lesão da musculatura esofágica. Isso pode, a longo prazo, determinar com que as contrações esofágicas, elas fiquem mais fracas. Então, naqueles pacientes com doença de refluxo de longa duração e que, porventura, possam ser candidatos a algum tratamento cirúrgico, é fundamental a realização da manometria para que seja excluída alguma alteração motora esofágica muito grave. Bom, esses são classificados os distúrbios motores em leve, moderado a grave, eu não vou entrar em detalhes. E existem outras doenças também motoras do esôfago secundárias a outras doenças sistêmicas que podem dar alterações motoras, como esclerodermia, diabetes e tal, mas que eu não vou mais entrar em detalhes. Acho que esse era o último slide. Perdão por ter ultrapassado o tempo aí, é que o assunto realmente é amplo, e estou à disposição para alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta pelo chat ou pelo microfone? Bom, professora, a gente quer agradecer muito a sua participação, a aula foi excelente, muito boa didática, eu pelo menos consegui aprender bastante, e com certeza é um assunto bem extenso, então o senhor está mais do que convidado para dar quantas aulas o senhor puder para a gente, com certeza é algo que vai agregar muito na nossa formação. A gente pode combinar, porque como o assunto é muito amplo, até a própria manometria ela tem algumas particularidades da realização do exame, que a gente acaba passando muito rápido e às vezes vocês não conseguem pegar tudo, mas podemos marcar uma outra oportunidade, não tem problema, estou à disposição, tá? Para mim foi um prazer, espero que tenham gostado, tá? Tá bom, muito obrigada. Tá, obrigado, boa noite a todos, bom final de semana, obrigado pela paciência aí, tá? Um abração. Boa noite. Boa noite. Então, nosso próximo palestrante é o Dr. Matheus. Doutor Matheus, acho que já está na chamada. Oi, boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Sexta-feira à noite, hein? 19h20. Vamos lá, então, turma. Eu peguei o finalzinho da aula do André, excelente a aula dele, né? Muito boa. Muito bom, professor. Então, vou fazer uma breve apresentação, senhor. O Dr. Matheus, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em Medicina Interna pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, residência médica em gastroenterologia pelo Hospital de Clínica de Porto Alegre, especialista em endoscopia digestiva pela SOBED, mestre em gastroenterologia e hepatologia no programa de pós-graduação de ciências em gastroenterologia e hepatologia. Então, professor, por favor, fique à vontade para iniciar a aula. Tá, vamos lá então, pessoal. Meu tema que foi proposto, deixa eu começar a apresentar aqui a tela já.
Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. O tema que foi proposto é um tema um pouco diferente, assim, do que a gente está acostumado a falar, viu, pessoal? Normalmente, a gente dá aulas, assim, de... Por exemplo, o André falou ali de pH-metria, manometria, enfim, ou hemorragia digestiva, ou utilidade da endoscopia, enfim. E o tema proposto deu bem desafiador, que eu tive que fazer uma inversão do que eu normalmente faço para pesquisar coisas para aula, que é a interpretação. O tema é a interpretação de biomarcadores séricos nas patologias prevalentes do aparelho digestivo. Uma abordagem pragmática. Bom, como é uma abordagem pragmática, eu tentei fazer a coisa o mais prático possível, tá? E o que nós vamos falar na aula de hoje? Primeira coisa, assim, do que nós estamos falando, tá? Estamos falando de biomarcadores, tá? O que é um biomarcador? Quando me foi proposto, eu disse, mas o que eles querem com biomarcadores? Bom, o biomarcador, na verdade, é qualquer indicador mensurável, né, da presença de alguma patologia, ou da intensidade de alguma patologia. Né? Ou então qualquer coisa que a gente possa usar para indicar um estado de doença, ou mesmo indicar algum estado fisiológico do organismo. Né? Algum exame, enfim, um marcador biológico que possa nos dar essas ideias. A bibliografia foi diferente de conseguir as coisas. Normalmente, assim, vamos dar uma aula de refluxo, uma aula de esofagite eosinofílica, uma aula, sei lá. A gente vai e pega os últimos guides, pega os últimos artigos, e não tem, assim, últimos artigos de exames laboratoriais, né? Basicamente é o que a gente vai fazer, últimos artigos de biomarcadores. Então, achei muita coisa da aula de hoje aqui. Esses são a literatura que eu recomendaria, muita coisa no Schlesinger, que é o livro, seria assim, o Cécil da gastroenterologia, tá? Um livro mais aprofundado de gastroenterologia, e algumas coisas do UpToDate, e alguns artigos específicos que falam de biomarcadores em situações clínicas mais peculiares. Tá? Bom, para tornar a coisa mais prática, eu acabei dividindo a aula em doenças do aparelho digestivo e biomarcadores em doenças hepáticas, onde nós vamos ver o significado e a utilidade dos seguintes marcadores, tá? Albumina, tempo de protrombina, fator 5, bilirrubina, fosfatase, alcalina, gama, GT, AST, ALT e alfa-fetoproteína. Em doenças biliopancreáticas, nós vamos falar de amilase e lipase, obviamente, né? CA19-9 e elastase fecal. Doenças coloretais e de intestino delgado. Nós vamos falar um pouquinho de calprotectina fecal, leucócitos fecais, CEA, né, um antígeno carcinoembriogênico, embrionário, embriônico, enfim, e a transglutaminase tecidual. Outros marcadores que eu achei interessantes são marcadores de doenças autoimunes, do tubo digestivo, especialmente marcadores de doenças hepáticas, que a gente fala rapidinho, e marcadores que nós utilizamos que não necessariamente sejam marcadores específicos de doenças gastrointestinais, mas nos servem muito para avaliação de doenças do trato digestivo. Tá? Vamos lá, vamos começar com os marcadores de doenças hepáticas e biliares. Tá? Vocês podem fazer perguntas no decorrer da aula ou no final da apresentação, como vocês acharem melhor. Como é que está organizada as sessões? Perguntas no final? A princípio, o pessoal vai mandando as perguntas pelo chat e depois eu leio no final. Mas se tu não se importar e alguém quiser perguntar durante a aula, sem problemas. Fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Marcadores de doença hepática, tá? Os biomarcadores de doença hepática. O primeiro grande biomarcador do fígado é a albumina, né? A albumina é uma proteína sintetizada única e exclusivamente pelos hepatócitos. Só o hepatócito produz albumina. Portanto, há de se esperar que a albumina seja um marcador de função hepática. Né? Porém, ela só diminui, a albumina só cai em doença hepática terminal. Aí, terminal não é cirrose, assim, só a cirrose, é uma cirrose avançada. Tá? A maioria dos pacientes cirróticos tem albuminas normais, então ela vai cair em paciente com doença hepática muito avançada. Tanto que ela entra no critério de score diagnóstico, que é o score de Child-Turcot, né? Que vocês, quando passam na gastro, vão passar na gastro, nós vamos encher o saco de vocês no ambulatório, qual é o Child do paciente, qual é o Child, que envolve 3 desses marcadores que nós vamos falar, e mais 2 marcadores clínicos, que é a albumina, tempo de protrombina e bilirrubina. Esse é o Child. Isso, além
claro, da encefalopatia e ascite. Portanto, o paciente pode ser um childata, uma albumina normal. A gente tem que lembrar outras causas de diminuição de albumina, por exemplo, diminuição de ingesta, pacientes desnutridos, ou pacientes com distúrbios mal absortivos, seja eles intestinais, doença celíaca, né, ou então enteropatias perdedoras de proteína, ou quadros de doença inflamatória intestinal, onde nós temos mal absorção, ou perda de proteína por exudação, ou síndromes de hipercatabolismo, paciente séptico, paciente com neoplasias, todos esses estados podem consumir a albumina, né, ou perdas, por síndrome nefrótica, o paciente vai ter uma perda renal de albumina. Então, tu vai ter uma diminuição de albumina sem necessariamente estar associada a uma hepatopatia. Outro marcador de doença hepática, também envolvido em scores prognósticos, é o tempo de protrombina. Vocês já pensaram o que é o tempo de protrombina? Função hepática, tempo de protrombina. O que é o tempo de protrombina? Na verdade, é bem isso, é o tempo que a protrombina leva para ser convertida em trombina. É o tempo médio, o índice de conversão da protrombina em trombina. Tanto que o tempo de protrombina ele é dado em segundos, né? Depois a gente tem outras maneiras, em percentual, de avaliar também o INR. O INR, na verdade, é um derivado do tempo de protrombina, que ele foi feito única e exclusivamente para avaliar a coagulação no paciente usando anticoagulante. Tá? Então, o tempo de protrombina, ele depende de fatores de coagulação produzidos no fígado, tá? Da via extrínseca da coagulação. Então, esse tempo de protrombina depende da atividade do fator 1, 2, 5, 7 e 10, que tem produção exclusivamente hepática, sendo, então, um reflexo indireto da função hepática. Tá? Se é uma coisa que vocês têm que guardar, assim, o tempo de protrombina é um bom marcador de função hepática? Ele é um bom marcador de função hepática. Tem que lembrar que em algumas situações ele está largado não por deficiência hepática, por exemplo, esses fatores de coagulação são fatores dependentes da vitamina K. Então, deficiência de vitamina K vai ter um tempo de protrombina alargado e o fígado pode estar funcionando bem. Né? Sempre tu tem que saber assim, se está uma construção, está devagar ou está com problema, se o problema é no pedreiro, que é quem vai fazer a construção, ou no tijolo, que é a matéria-prima, que é a vitamina K. Então, isso a gente tem que avaliar. Quadros de colestase, o uso de anticoagulantes também podem alterar o tempo de protrombina. E aqui uma situação que eu gostaria muito que vocês guardassem, tá, pessoal? Que apesar de ser um reflexo de coagulação, ele não é um bom parâmetro, na verdade é um parâmetro péssimo para avaliar risco de sangramento, especialmente em hepatopatas, tá? Por quê? Porque no hepatopata tu tem um equilíbrio da coagulação diferente, tá? Tu vai ter diminuição de fatores pró-coagulantes, tá? E tu tem também a diminuição de fatores anticoagulantes. Tanto que os pacientes com cirrose avançada têm tendências trombóticas também. Tá? Uma das complicações da cirrose é a trombose porta, muito frequente, e paciente, às vezes, com TP lá de 17 segundos, 18 segundos, está fazendo trombose porta. Então, ele é um bom marcador de função, mas não é um bom marcador de risco de sangramento no paciente cirrótico. Certo, turma? Ainda seguindo nas doenças hepáticas, nós temos o fator 5. Tá? O fator 5, ele é mais ou menos como o tempo de protrombina, porém, ele tem uma meia-vida mais curta. Então, as alterações do fator 5 ocorrem de maneira mais precoce. Né? O fator 5 hoje é o tempo de protrombina amanhã, entendeu? Enquanto o fator de tempo de protrombina não reflete imediatamente como é que está funcionando o fígado, o fator 5 ele é mais rápido. Então, ele serve muito para monitorizar casos de insuficiência hepática aguda grave, tá? E também avaliar a recuperação da função hepática pós-transplante hepático ou pós-hepatite aguda grave. Tá? O tempo de protrombina a gente solicita, desculpem, o fator 5 a gente solicita diariamente após o paciente ser submetido a transplante hepático para acompanhar essa evolução de função hepática. Certo? Bilirrubinas. Outro biomarcador muito importante que também faz parte de vários scores prognósticos, MELD, Child, etc. O que é a bilirrubina? A bilirrubina é um ânion orgânico que ele é oriundo do catabolismo da hemoglobina. A hemoglobina vai sofrer lise no sistema retículo endotelial e vai liberar bilirrubina. Né? E ela pode estar presente na forma não conjugada, ou bilirrubina indireta,
que é transportada junto com a albumina, ou seja, antes dela chegar no fígado, e após ela chegar no fígado, ela vai ser conjugada, certo? E vai virar a bilirrubina, que a gente chama de bilirrubina direta, né? E aí ela tem excreção biliar. Vale lembrar que a bilirrubina indireta, como ela está junto com a albumina, ela é transportada junto à albumina, ela não é excretada na urina, portanto não dá colúria. O paciente com hemólise não tem colúria. O paciente com obstrução biliar vai ter colúria, né? Quais são as causas de hiperbilirrubinemia indireta? Tá? Hemólise, defeitos de conjugação da bilirrubina ou defeitos na captação da bilirrubina. Já a hiperbilirrubinemia direta, após ela ser conjugada no fígado, ela representa um defeito na excreção biliar. Pode estar alterada em casos de hepatites, pode estar alterada em casos de obstruções biliares extrahepáticas ou colestase intrahepática. Outra enzima hepática que está muito presente na nossa prática clínica é a fosfatase alcalina. Ela é uma enzima transportadora de metabólito através das membranas, presente na superfície dos ductos biliares, e em quadros de colestase, nós temos aumento de síntese e de liberação da fosfatase alcalina. Uma curiosidade, assim, depois de melhorar, mesmo depois de aliviar a colestase, a bilirrubina caia, tu vai ter alterações transaminais, γ-GT cai, e a fosfatase alcalina leva mais tempo para diminuir seus níveis, porque ela tem uma meia-vida de 7 dias, tem uma meia-vida bem prolongada. Então, ela é um marcador de colestase, e ele é mais tardiamente ela é liberada. Tá? Temos que lembrar que tem outros sítios de produção de fosfatase alcalina, especialmente fosfatase alcalina óssea e placentária. Então, por vezes, um aumento de fosfatase alcalina não necessariamente signifique colestase. E aí nós vamos usar algumas artimanhas, vamos ver se tem alteração de γ-GT junto, tu pode fazer as isoenzimas, né, as isoformas da fosfatase alcalina, não são comumente dosadas, mas podem ser avaliadas também para quando tem dúvida se esse aumento de fosfatase alcalina é devido a um quadro de colestase. Bom, a γ-GT. A γ-GT é uma enzima microsomal, está presente nos hepatócitos, também no epitélio biliar. E ela é um marcador de colestase e também de dano hepático, né? Principalmente por indutores enzimáticos. Tá? Alguns fármacos, alguns anticonvulsivantes são indutores enzimáticos e que aumentam muito a γ-GT. Contraceptivo oral também é um indutor enzimático que aumenta a γ-GT. Mas a γ-GT é famosa entre os pacientes, etc., como a enzima do alcoolista, a enzima do paciente que consome álcool de maneira abusiva, e tenderia a aumentar a γ-GT. Por que aumenta a γ-GT? Aumenta por lesão hepatocelular e porque o álcool ele não deixa de ser um fármaco, né? Ele é um indutor enzimático, então tem um aumento da γ-GT. E sempre na situação clínica, sempre é difícil, né? Mas assim, na situação clínica que tu tiver uma elevação de γ-GT associada à elevação de AST, especialmente, normalmente menos do que 3 vezes o limite superior da normalidade, uma elevação menos significativa de γ-GT, tu tem que pensar em consumo abusivo de álcool, certo? A γ-GT também está aumentada em pacientes com resistência renal crônica, pós-infarto, mas ela é mais significativamente elevada em indivíduos com dano hepático, certo? E cara, qualquer coisa aumenta a γ-GT. A γ-GT é uma das enzimas mais lábeis que tive. A ST e a LT são as enzimas mais comumente dosadas, né? E elas são liberadas na circulação quando tem uma lesão na membrana hepatocitária. Tá? Isoladamente, elas não têm uma 1000 de ALT, não quer dizer que seja um quadro muito grave, isso de maneira isolada. Nós temos que ver quanto tempo está com 1000 de ALT, qual é a doença que levou a esses 1000 de ALT, enfim. A ALT, sempre que eu falar em ALT, é TGP, tá? A gente não fala mais TGO e TGP, a ST e a ALT. A ALT é uma enzima mais específica do fígado, muito embora ainda tenha alguns outros locais de produção. Já a ST, ela é uma enzima produzida em vários outros locais, tanto no músculo cardíaco, no músculo esquelético, rim, cérebro, pulmão, pâncreas, leucócitos, né? E quando é que elas aumentam? Elas vão aumentar principalmente doenças hepatocelulares, hepatites virais, ou doenças de depósito, por exemplo, doença de Wilson, com depósito de cobre no fígado, hemocromatose, com depósito de ferro, podem aumentar em outras doenças de depósito ou infiltrativas, também podem aumentar secundária a uma isquemia hepática após um quadro de choque
podem aumentar em quadros infecciosos, doenças autoimunes podem levar a um aumento de AST-ALT, e aí vai depender, cada doença, não vou entrar em maiores detalhes, doença hepática gordurosa não alcoólica usualmente aumenta mais ALT que AST, doença hepática alcoólica aumenta mais AST do que ALT, e nós temos vários scores prognósticos baseados nessas enzimas, junto com plaquetas, que podem ser scores para avaliação não invasiva de fibrose hepática, por exemplo, score que a gente chama de score APRI, ou score FIB4, que envolvem essas enzimas mais plaquetas em uma formulazinha simples, que nos permitem avaliar a chance de um paciente ter uma hepatopatia avançada com um simples cálculo. Alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína é um marcador de carcinoma hepatocelular e também de tumor de células germinativas. Tá? Alfa-fetoproteína é uma glicoproteína presente no soro fetal, certo? Para avaliação de carcinoma hepatocelular, ela é pouco sensível, ou seja, valores baixos de alfa-fetoproteína podem estar presentes mesmo em tumores grandes. Normalmente, um tumor grande não quer dizer que assim, o tumor tem 5, 6, 7 centímetros, 10 centímetros, pode ter um alfa-feto de 4, pode ter um alfa-feto de 5. Tá? Porém, níveis maiores que 200 são muito sugestivos de carcinoma hepatocelular e o alfa-fetoproteína pode ser utilizado, inclusive, na avaliação de chance de recidiva após a ressecção ou chance de recidiva após transplante hepático de um paciente com carcinoma hepatocelular. Tá? Alfa-fetoproteína superior a 1000 aumenta muito a chance de recidiva de carcinoma hepatocelular após transplante hepático. Bom, seguindo, fechamos a primeira página, então, de biomarcadores hepáticos. Eu acho que esses são os principais biomarcadores que vocês têm que saber de doenças hepáticas e o que eles representam, certo? Agora vamos passar para os biomarcadores de doenças pancreáticas, certo? Bom, quais são os marcadores clássicos de doença pancreática? Amilase e lipase. Elas são um pouquinho diferentes entre elas, né? A amilase é uma enzima produzida no pâncreas e glândulas salivares, a maior parte da amilase é produzida no pâncreas, mas também é produzida em glândulas salivares, e ela é uma enzima muito útil no diagnóstico de pancreatite aguda. Né? Quando é que ela vai aumentar? Ela aumenta em torno de 6 a 12 horas após o início da pancreatite aguda, tendo um pico em torno de 48 horas, e ela vai clarear em 3 a 5 dias, ou seja, 72 horas, 96 horas depois de uma pancreatite aguda, tu já pode ter um quadro, um paciente com amilase normal, e teve a pancreatite aguda, certo? Tem uma sensibilidade e especificidade relativamente boas, e às vezes elas não aumentam tanto, a amilase às vezes não aumenta tanto. Quais são os fatores que fazem o paciente ter uma pancreatite aguda e uma amilase baixa? Primeiro, uma medida tardia da amilase, né? Vai medir a amilase 3 dias depois, às vezes o paciente fica 3 dias com dor em casa, chega na emergência, tu dosa a amilase, essa amilase pode estar baixa. Casos de pancreatite alcoólica, que normalmente são agudizações de um quadro mais crônico, tu pode ter menor índice de elevação de amilase, e pancreatite secundária hipertrigliceridemia por uma questão bioquímica de como é que se faz a medida, de interferência nas medidas. Tu pode ter um menor índice de nível de amilase mais baixo. Normalmente, para fazer um diagnóstico de pancreatite aguda, tu tem que ter amilase pelo menos 3 vezes maior do que o limite superior da normalidade. E uma situação que vocês têm que gravar muito bem, assim, a amilase não tem nenhuma correlação com a gravidade, nem amilase nem lipase. Pode ter 20 mil de amilase e lipase, não quer dizer que seja uma pancreatite grave, certo? E a amilase ela é um pouco menos específica do que a lipase no diagnóstico de pancreatite aguda. Então, tem várias outras situações clínicas que levam a um aumento dessa enzima. Seja perfuração ou obstrução intestinal, infarto mesentérico, peritonite, por exemplo, apendicite aguda, gestação ectópica rota. Pacientes com insuficiência renal crônica têm um clareamento mais lento da amilase, podem ter níveis de amilase mais elevados. Cirróticos, pacientes com infecções, por exemplo, broncopneumonia. Uma das grandes causas de aumento de amilase é a cetoacidose diabética, que vai lá, dosa, tá amilase alta, não é uma pancreatite, uma dor abdominal, não é uma pancreatite, é uma cetoacidose diabética com dor abdominal. E entre outras causas menos concorridas aí. Uma situação que chamou a atenção é a macroamilasemia, quando a gente tem uma amilase muito grande para ser filtrada no rim, e tu acaba tendo um aumento da amilase sem representar nenhuma doença ou ter nenhum impacto prognóstico. Né? E a amilase ela pode ser induzida por uma série de fármacos, né? As azatioprinas, sulfonamidas, tetraciclinas, didanosina, podem aumentar a amilase,
certo? Furosemida, ácido valproico, enfim, podem levar a elevações na amilase sem grandes repercussões clínicas. E a lipase? A lipase, ela é armazenada e sintetizada no pâncreas, também é sintetizada em outros locais, mas no pâncreas a concentração da lipase é 100 vezes maior do que nas outras fontes, portanto ela é muito mais específica do pâncreas do que de outros sítios, ela é mais específica do que a amilase. Ela aumenta também precocemente, em torno de 4 a 8 horas, tem um pico um pouquinho antes da amilase, pico da amilase em torno de 48, da lipase em torno de 24, porém, a lipase tende a ficar mais tempo na circulação. Tu pode ficar aí 8, às vezes até 10 dias, 2 semanas, pós um episódio de pancreatite aguda com a lipase elevada. Portanto, o paciente que se apresenta com 3, 4 dias de dor, tu acredita muito mais na lipase do que na amilase no diagnóstico clínico da pancreatite aguda. Tem uma especificidade, uma sensibilidade muito boa. O índice que a gente avalia para dizer, olha, esse paciente tem uma pancreatite aguda também é 3 vezes o limite superior da normalidade. E lembrar que pacientes diabéticos podem ter uma lipase basal discretamente aumentada. Então, aumentos discretos de lipase e amilase assintomáticos, vocês vejam bem quantas coisas podem aumentar a amilase, quantas coisas podem aumentar a lipase. Clinicamente, isso não é muito relevante, certo? E aqui as outras causas de aumento de lipase. Pancreatite crônica, cálculos pancreáticos, neoplasias de pâncreas, doença ulcerosa péptica, colestite aguda e por aí vai. Ainda falando de doenças biliopancreáticas, nós temos o marcador tumoral, também importante. O marcador tumoral de carcinoma hepatocelular é a alfa-fetoproteína. O marcador tumoral de doença biliopancreática é o CA19-9, é um glicopeptídeo produzido por células do epitélio do pâncreas, células do epitélio biliar também. Menos importante produção gástrica, no cólon e em glândulas salivares. Normalmente ela indica, níveis elevados, indicam a possibilidade ou presença de câncer de pâncreas, de carcinoma de pâncreas ou de vias biliares. Tá? O que nós temos que cuidar muito? Porque tem alguns casos que eleva-se o CA19-9 sem neoplasia, especialmente em quadros de icterícia obstrutiva. Pacientes com suspeita de neoplasia com icterícia obstrutiva, tu pode ter um falso aumento do CA19-9. Pancreatite crônica também pode aumentar o CA19-9, e isso não representar necessariamente um tumor. Portanto, a gente deve sempre ter cuidado em pacientes ictéricos com CA19-9 elevado, certo? Ele não é utilizado, assim como outros marcadores tumorais para rastreamento de pacientes assintomáticos. Ele vale muito mais no manejo, para saber se no diagnóstico e manejo, e sempre deve ser relacionado com a presença de um exame de imagem mostrando alguma alteração, certo? A sensibilidade e especificidade dele vão variar muito de acordo com o ponto de corte que a gente usa, acima de 100, acima de 1000, enfim. Eles têm um fator prognóstico importante. Quanto mais elevado, pior o prognóstico do paciente com tumor de pâncreas e de vias biliares. Ainda falando das doenças biliopancreáticas, um exame fecal, que é a elastase fecal. A elastase fecal é um produto da secreção pancreática que ela se mantém estável ao longo de todo o tubo digestivo e é excretada nas fezes. Então, é um marcador indireto de insuficiência exócrina pancreática. Paciente com pancreatite crônica, com diarreia, enfim, tu queres fazer uma avaliação para ver insuficiência exócrina, dose elastase fecal. Lembrando, ela tem uma sensibilidade e especificidade bem razoável. E ela, como ela é um produto pancreático, ela não se altera com o uso de enzimas pancreáticas. O suporte da enzima pancreática não vai ter nenhuma influência na dosagem final da elastase fecal. Bom, vamos lá, ainda temos mais um pouquinho, umas poucas coisas para falar, prometo tentar ser o mais breve possível, porque é um assunto bem árido, assim, de tratar, né, esses biomarcadores, são as doenças coloretais e de Delgado. Um biomarcador relativamente novo, até bem pouco tempo atrás, pouco utilizado, e que nós estamos utilizando cada vez mais, entrando no rol da ANS agora, enfim, não temos disponível no SUS, mas é um marcador que vai entrar certamente a calprotectina fecal. Ela é uma proteína, a calprotectina presente nos granulócitos, e ela marca a migração dos neutrófilos da parede intestinal inflamada para a mucosa, certo? Para que serve a calprotectina fecal? Tu vai dosar a calprotectina, primeira coisa, para diferenciar um paciente que tem uma diarreia crônica, por exemplo. Pode ser um intestino irritável, pode ser um quadro inflamatório. Dosa a calprotectina fecal, veio baixo, não é distúrbio inflamatório. E também ela serve e se presta muito
para monitorização não invasiva de pacientes com doença inflamatória intestinal. Está lá, o paciente com retocolite ulcerativa, tu tratou, aí tu fez um segmento, tem resposta clínica, resposta endoscópica, resposta histológica. Para manter a avaliação dessa resposta, tu viu que o paciente já respondeu bem, tu pode monitorizar ele com a calprotectina fecal. Tá? E a calprotectina fecal está substituindo a pesquisa de leucócitos fecais, que quando eles estão presentes é indicativo de diarreia inflamatória, só que ela tem uma sensibilidade e especificidade muito baixa. Então, atualmente tem pouca utilidade clínica tu solicitar um leucócito fecal. Né? É muito melhor solicitar a calprotectina fecal. Agora, falando de marcador tumoral do tubo digestivo, a gente tem o antígeno carcinoma embrionário, carcinoma embriônico, carcinoma biogênico, enfim, que é uma glicoproteína também de produção fetal, e também pode ser produzida na mucosa de adultos, e ele é um marcador de câncer coloretal. Tá? O CEA, ele não é muito sensível também, a mesma coisa, ele não é sensível para o diagnóstico. Ele também pode estar aumentado em outros tumores digestivos, mas principalmente ele está aumentado em tumores coloretais. O que a gente tem que lembrar? Tem uma situação muito específica que é o tabagismo. O tabagismo por si só aumenta o CEA sem ter nenhum tumor associado. Tá? Outras causas de aumento de CEA, obstrução intestinal, insuficiência renal crônica, cirrose, pacientes ictéricos, doença ulcerosa péptica podem aumentar o nível de antígeno carcinoma embrionário. Ele não serve para rastreamento, não deve pedir o CEA para um paciente assintomático. Tá? Ele não é muito útil no diagnóstico também, ele tem uma sensibilidade muito baixa, mas ele é muito útil para segmento, tá? No manejo do câncer coloretal. Fez o diagnóstico, dosa o CEA, veio alto, tu vai operar, esse CEA vai cair, e tu vai ver, tu vai avaliando esse CEA, tanto para ver qual é a resposta do paciente, como para monitorizar a recidiva. Tu pode ter recidiva detectada primeiramente por aumento do CEA, principalmente lesão hepática. Paciente que operou tumor coloretal, tu está fazendo segmento e o CEA começa a subir. Então, nesse cenário ele é útil. Ele, repito, pessoal, ele não deve ser utilizado para rastreamento. Indivíduos assintomáticos, que tu queira fazer um rastreamento de câncer coloretal, tu pode fazer colonoscopia, ou tu pode fazer outros métodos, por exemplo, sangue oculto anual, ou pode associar retossigmoidoscopia com sangue oculto, mas não se faz o CEA, certo? E os anticorpos antitransglutaminase, a transglutaminase tecidual, ele é um biomarcador, né? A transglutaminase tecidual é o principal alvo antigênico da doença celíaca, então ele é um marcador de doença celíaca, tem uma sensibilidade alta, uma especificidade muito alta para a doença celíaca. Então, na suspeita de doença celíaca, o exame a ser solicitado é o anticorpo antitransglutaminase, fração IgA, que é muito útil para diagnóstico, tá? E no segmento. Se o paciente não come glúten, esse anticorpo vai lá no pé. Tanto que, para fazer o diagnóstico, o paciente tem que estar comendo glúten. Tá? E, para monitorizar se o paciente realmente está seguindo a dieta e as coisas estão indo bem, nós vamos solicitar ele para segmento de pacientes com doença celíaca. Tá? Eu prometo terminar até às 8, tá, pessoal? Vamos lá. Outras doenças relevantes que tem nos biomarcadores que são importantes serem solicitados. Doenças autoimunes do trato digestivo, especialmente doenças hepáticas autoimunes. Quais são os biomarcadores? Eu botei todos num pacote só, tá? Fator antinúcleo, imunoglobulina G, antimusculizo, anti-LKM, antimitocôndria. São marcadores de doenças autoimunes. Antimitocôndria é marcador de colangite biliar primária, os demais são marcadores de hepatite autoimune. E eles são muito úteis quando tu vai abordar um paciente com alteração de transaminase. O paciente chegou na tua frente tem alteração de transaminase. Aí tu coleta a história, mulher, hipotireoidismo, que tem uma história de doença autoimune na família, tem transaminase mais alteradas do que tu esperaria, tu pode lançar mão desses exames para avaliar a alteração de transaminase. Aliás, eles fazem parte do pacote de avaliação de transaminase. Quando chega um paciente com aminotransferases alteradas, tu vai pedir sorologias virais, claro, anamnese, exame sorologias virais, histórico de consumo de medicações, histórico de consumo de álcool, avaliação de doenças de depósito e também avaliação de fatores para doenças autoimunes. Marcadores não necessariamente do tubo digestivo, mas, por exemplo, a ferritina. Por que eu botei a ferritina aqui? Porque todo mundo tem dosado ferritina. A ferritina está na moda, pessoal. O que é a ferritina? Tá?
A ferritina é uma proteína que carrega o ferro. Ela é uma proteína de fase aguda, ela aumenta em quadros inflamatórios também. Portanto, ela é a proteína que carrega o ferro. É como se fosse um caminhão cargueiro, um caminhão de carga. Ela pode estar carregada com ferro ou não. Quando tu faz a dosagem do caminhão, tu não sabe o que tem na carga. Portanto, quando a gente dosa, e a gente avalia isso, 90% dos casos de hiperferritinemia não tem associação com excesso de ferro, certo? Ela é uma ferramenta muito útil para avaliação de anemia, quando ela está baixa, sim, ela é útil para avaliação de anemia ferropriva, ela é útil na avaliação, prognóstico de quadros inflamatórios, inclusive, por exemplo, ela é útil no prognóstico da avaliação da doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E o marcador de ferro, que a gente vai usar o marcador na avaliação de excesso de ferro, ela tem que estar junto com a saturação da transferrina. A saturação da transferrina é o marcador mais útil do que ela para avaliar excesso de ferro. Certo, pessoal? E aí, quais são as causas de hiperferritinemia? Consumo de álcool, hepatites virais, doença hepática gordurosa não alcoólica, neoplasias, doenças, principalmente doenças linfoproliferativas, quadros inflamatórios inespecíficos. O Covid aumenta muito a ferritina pelo quadro inflamatório. Então, entra todo esse diagnóstico diferencial. Né? Qual é a doença que leva ao aumento de ferro, leva a uma doença de depósito de ferro no fígado, no pâncreas, no coração, no ouvido, nas gônadas, enfim, na pele, a hemocromatose. Então, em geral, quando tem hiperferritinemia, a gente tem que ver se tem excesso de ferro. Isso vai desencadear uma outra investigação. Proteína C e GSG, marcadores inflamatórios inespecíficos, mas que são muito úteis na monitorização da resposta a quadros inflamatórios infecciosos, por exemplo, doença inflamatória intestinal, um paciente que interna com a colangite, pode lançar mão desses biomarcadores para avaliar evolução do quadro, saindo bem ou mal, e eles servem como marcador prognóstico na pancreatite aguda. O paciente da pancreatite aguda que nas primeiras horas se apresenta com uma proteína C acima de 300, fiquem atentos, porque pode ser uma pancreatite aguda grave, tem uma chance grande de ser uma pancreatite aguda grave, com necrose pancreática e com uma evolução mais complicada. Ureia. Já pensaram o que é ureia? Por que eu botei ureia aqui, cara? O que a ureia é importante para o tubo digestivo? Ureia não é função renal, a creatina não é função renal. Na verdade, assim, a ureia é o produto da digestão proteica. Tá? Então, no paciente que está com hemorragia digestiva, você está meio na dúvida, tu vai ter uma quantidade maior de sangue no intestino, que será absorvido, e essa absorção proteica maciça vai levar a uma elevação dos níveis de ureia com uma creatinina normal. Então, a ureia pode ser um marcador de sangramento digestivo, de hemorragia digestiva. E o outro marcador clássico das doenças digestivas, um pouco menos comum, é a gastrina. A gastrina ela é secretada pelas células G do antro e ela vai estimular lá na produção ácida, vai estimular a motilidade, vai estimular a secreção de pepsina e fator intrínseco. Quando é que nós vamos dosar a gastrina? Em doenças pépticas, sem muita resposta a inibidor de bomba, úlcera de repetição, esofagite acentuada que não responde, enfim, tu vai suspeitar que o paciente possa ter um gastrinoma, ou seja, um tumor normalmente localizado no pâncreas, que eleva a produção, tem uma produção aumentada de gastrina e leva a essas manifestações cloridopépticas acentuadas, que é a síndrome de Zollinger-Ellison. E a gastrina também pode estar elevada em outras situações de hipocloridria, tipo anemia, tipo gastrite atrófica, ou uso crônico de inibidor de bomba de prótons, também pode levar a uma elevação da gastrina. Bom, pessoal, esses biomarcadores, assim, é uma aula mais maçante, assim, uma aula mais árida, porque não tem muito gráfico para a gente botar, não tem muita coisa clínica especificamente para a gente falar. Espero ter explicado bem essas coisas, o que a gente usa, tentei deixar da forma mais prática possível. E o que a gente tem que lembrar? Que os biomarcadores são exames complementares. A gente sempre tem que fazer anamnese, exame físico, fazer uma hipótese diagnóstica. Os biomarcadores vão servir para a gente comprovar ou não, ou refutar aquelas hipóteses diagnósticas que nós fizemos. Sempre eles devem ser solicitados dentro de um contexto clínico de doença. E outra, quando tu pede um exame, tu já tem que ter em mente, já tem que saber o que fazer, se ele vier alterado ou se ele vier normal.
Não adianta tu pedir um exame e dizer, veio alterado e agora, o que eu vou fazer? Quando tu solicita um biomarcador, tu tem que saber o que tu espera dele e o que tu vai fazer com ele, caso ele tenha alguma alteração. Pessoal, gostaria de agradecer novamente o convite, foi um prazer. É um tema que não é exatamente o tema dos mais que a gente dê aula sempre, na verdade eu não tinha essa aula pronta, tive que bolar e catar num canto outras coisas, e espero que tenha sido útil para vocês. Tá? Nem que essa aula aqui gravada, se vocês quiserem, aula slide, para depois dar uma consultada rapidamente, assim eu posso passar também. Agradecemos imensamente, professora, sua aula foi ótima, muito bom. Estou passando na gastro agora em Clínica Médica 1, tive aula já com o senhor, então sabia que ia ser uma aula excelente. Muito obrigada por aceitar nosso convite e encerrou com chave de ouro o nosso mini curso da LICAD, qual a gente teve a felicidade de estar promovendo para os acadêmicos, então, aqui que se inscreveram. A gente colocou então o formulário de presença já no chat, é só preenchê-lo então para garantir o certificado. Quem tiver dúvidas pode abrir o microfone e fazê-lo também. Nós estamos gravando, então vamos postar essas aulas posteriormente no nosso canal do YouTube, e onde todos poderão então ter acesso. Eu acho que é isso. Não sei se a Lia quer falar alguma coisa também, professor. Deixa a palavra para o senhor também. Queria agradecer também. O tema, como o senhor falou, é mais árido esse tema, mas o senhor conseguiu abordar de uma forma muito, muito didática, foi muito produtivo. Bom, obrigado, um tema quando vocês me passaram o tema, não lembro se foi a Lia que me mandou acho que foi por e-mail. Cara, o que vocês querem com isso? Aí eu li o horário, sexta-feira, 19h20. A galera vai dormir, mas espero que tenha sido útil de alguma forma para a formação de vocês. Eu agradeço muito o convite, eu parabenizo pela iniciativa de formação de ligas e de estímulo de estudo constante nos temas de maior interesse de cada um, né? E a gastroenterologia anda junto com a cirurgia do aparelho digestivo, nós somos grandes parceiros, na verdade, tem muitas áreas de interface. Tá? Então, eu estou à disposição, se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem contar comigo. Tá, pessoal? Perfeito. Prometemos que o próximo tema vai ser... Eu gostei, eu não achei ruim, eu gostei, mas é um tema, é diferente, assim, eu não tinha ninguém tem essa aula pronta e não tem, assim, um artigo disso, tu tem que catar em tudo que é lugar, né? Mas foi bem, eu gostei, sempre é bom quando a gente é instigado a, não que seja uma coisa nova, é o nosso dia a dia, mas para dar uma aula tu tem que ter respaldo na literatura, né? Então é sempre bom dar uma pesquisadinha de novo nas coisas. Sim, obrigada pela dedicação, professor. Tá bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, prof. Então é isso, pessoal, o formulário se encontra no chat, qualquer dúvida podem entrar em contato conosco. Muito obrigada a todos que se inscreveram e acompanharam o nosso mini curso essa semana. Sextou então, Paty? Sextou, amigo. Perguntaram qual o canal do YouTube. Eu acho que ficou Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo da URGS, não é? Isso, só colocar LICAD URGS no YouTube que vai aparecer. Por enquanto, acho que não aparece porque não tem nenhum vídeo, mas assim que a gente postar e divulgar, vai se tornar mais visível. Mas a gente envia para os inscritos por e-mail também. Ô, Paty, como é que tá sobrevivendo na gastro? Que tá na metade. Vou só parar a gravação.